Boa noite, pessoal. Tudo bom? Aqui quem fala é o Ari Bezerra. Nós vamos para mais uma videoaula de C#. Eu quero passar não vou dizer bem um comunicado, mas uma orientação. Este curso ele não é um trabalho que eu estou fazendo para um tutorial. Não é isso. Eu quero passar informações. Você vai pegando a sequência de videoaulas, utilizar os conhecimentos que você vai adquirindo à medida que nós avançamos nas nossas videoaulas, e nessa sequência você pode ir utilizando este conhecimento em algum projeto seu, tá? Se você tiver interesse, você pode me mandar um e-mail. Você encontra um e-mail no canal. Eu sempre vou procurar deixar na descrição do vídeo, e você pode solicitar todas as videoaulas que eu estou desenvolvendo. Eu envio para você por um preço amigável, tá? Para que nós também não venhamos a ficar sem ter um retorno do trabalho que nós estamos desenvolvendo. A videoaula de hoje nós vamos falar sobre o trabalho que nós temos com método, ou seja, nós vamos trabalhar com métodos, tá? Nós vamos ver aqui a declaração e a chamada de métodos, como declarar e chamar um método, como passar uma informação para um método e em seguida retornar as informações de um método, tá? Bom, nós vamos entender um pouco, antes de nós falarmos de métodos, entender um pouquinho sobre classes, porque a classe, o que é uma classe? Uma classe é uma compilação que permite a você criar seus próprios tipos personalizados, agrupamentos juntos, variáveis de outros tipos, métodos e eventos. Uma classe é como um modelo, define os dados e comportamento de um tipo. Se a classe não é declarada como estático, o código do cliente pode usá-lo criando objetos ou instâncias que são atribuídos a uma variável. A variável permanece na memória até que todas as referências a ela saiam do escopo. No momento, a CLR, depois com o tempo nós vamos falar sobre CLR, que é o Common Language Runtime, tá? Marcá-lo como qualificado para coleta de lixo, ou seja, depois que você cria uma instância de uma classe, a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre instâncias, sobre polimorfismo, a própria orientação ao objeto, o encapsulamento, isso vai ficar um pouco mais claro. Se a classe é declarada como estática, então apenas uma cópia existe na memória, tá? Não existe uma referência, ela é estática. Quando ela não é declarada estática, não é uma referência, ela é uma instância, tá? Então, se ela é declarada como estática, então apenas uma cópia existe na memória e o código do cliente só pode acessá-la através da classe em si, não uma variável de instância, ou seja, um objeto, tá? Para obter mais informações, consulte as classes estáticas e membros de classes estáticas. Diferenciamento de estrutura, as classes oferecem suporte à herança, uma característica fundamental da programação orientada a objeto. Para obter mais informações, você pode consultar a herança. Esse material, nós encontramos ele no site do MSDN, tá? Bom, para você ter uma noção básica, uma classe é basicamente isso aqui, tá? Vou mostrar aqui um pouquinho diferente. Isso aqui é uma classe. Aqui é onde ela abre, né? O namespace onde ela fica, o nome do namespace, e nós temos aqui a classe program, tá? A classe ela abre aqui e fecha aqui, tá? Ou no Visual Studio fica um pouco mais claro. Aqui eu tenho a mesma classe lá que eu mostrei agora, a classe program. Ela abre aqui e fecha aqui embaixo, né? Se você fizer isso aqui, você fechou a classe. Eu estou falando de classe primeiro para você entender que o método, ele fica dentro da classe, tá? Ele fica dentro da classe. Certo? Aqui é o método. Bom, voltando aqui para o slide. Cadê meu slide? Cadê?
Agora que eu entendi, que eu expliquei um pouquinho sobre classe, eu vou falar de método, tá? Porque a classe, ela é como se fosse o corpo completo, tá? Corpo completo. E o método são as coisas que vão dentro da classe. Por exemplo, aqui eu tenho a classe program e aqui é o método main, certo? Aqui eu poderia ter outros métodos aqui, tá? Bom, mas o que é um método? Se você olhar aqui, o que é um método? Um método é isso aqui, tá? Aqui tem a assinatura do método, vou explicar com detalhe o que é isso aqui, tá? O que é um método? O método é uma sequência nomeada de instruções, ou seja, é onde eu tenho um código, uma sequência lógica de códigos a ser executados, tá certo? É um método. Se você já programou em outra linguagem, C, C++ ou Visual Basic, você perceberá que é muito semelhante a uma função, uma subrotina, ou em outras linguagens de programação que é chamada de ponteiro. Um método tem um nome e um corpo. Tem um nome e um corpo. Isso aqui é importante. Um método, ele tem um nome e um corpo. Cadê? Eu acho que eu voltei aqui. Um método tem um nome e um corpo. O nome do método deve ser um identificador significativo. O nome, ou seja, você que dá o nome para ele. Que indique sua finalidade geral. Por exemplo, calcular imposto de renda. Você criou um método e deu um nome. Nesse método vai ser calculado imposto de renda no aplicativo que você está desenvolvendo. E o corpo do método contém instruções reais a serem executadas quando o método for chamado, tá? Isso aqui eu vou explicar também o que é essa chamada de método. E contém as instruções reais a serem executadas quando o método for chamado. Além disso, os métodos podem receber alguns dados para serem processados. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante. Deixa eu apagar isso aqui. Eu quero, por exemplo, aqui os métodos podem receber dados, tá? Para serem processados e retornar informações, tá? Que normalmente são resultado do processamento. Ou seja, você passa informações para o método através de parâmetros, vou mostrar como que funciona isso, e os métodos caracterizam-se como um mecanismo poderoso e fundamental. Tá. Mas quais são os elementos que constituem um método? Isso aqui é importante você não esquecer, tá? Os elementos que constituem um método. Primeiro, vamos lá, vamos ser mais rápido agora. Um método, ele possui um tipo de retorno. Um método possui um tipo de retorno. Ou seja, é o nome de um tipo e especifica a informação que o que o método retorna como resultado do seu processamento. Você passa a informação para o método através de parâmetros e ele te retorna alguma coisa. Por exemplo, quando eu peço para uma pessoa fazer um bolo para mim, eu passo os parâmetros. O que são os parâmetros? O leite, o ovo, o açúcar e conforme os ingredientes, passo para a confeiteira e ela processa esses dados e retorna para mim um bolo. Ou seja, eu tenho um bolo que recebe, eu tenho um método que recebe como parâmetro açúcar, leite, ovo e massa, e esse método retorna bolo, tá? É mais ou menos isso. Mas eu tenho aqui, todo método ele tem um tipo de retorno. Isso aqui é importante você lembrar. Tá? Segunda coisa, o método ele recebe um nome. Tá? Vamos mostrar aqui, por exemplo. Nós temos aqui esse método, o método main, tá? O método main que o tipo de retorno dele é void, tá? Void que em inglês significa vazio, tá certo? É o tipo de retorno dele.
E agora ele tem o nome do método. Nesse caso aqui, o nome do método é main. Eu tenho o método main, que recebe, como por exemplo aqui, ele recebe um string, um array de string chamado args como parâmetro, tá? Terceira coisa, ele tem a lista de parâmetros que ele possui, que ele recebe, que é opcional. O método você não necessariamente precisa ter parâmetros. O nome do método, voltando aqui um pouco, é o seguinte: ele é utilizado para chamar o método. É através desse nome que você consegue localizar esse método, tá? Essa videoaula provavelmente nós vamos dividi-la em duas, para ela não ficar muito extensa. Os nomes dos métodos, os nomes de métodos seguem as mesmas regras de identificador de nomes de variáveis, tá? Como assim? Você precisa nomear os seus métodos de maneira que você lembre de que se trata. Por exemplo, se você vai criar um método para calcular alguma coisa, você vai definir o nome dele que calcula. A lista de parâmetros, que é isso aqui, por exemplo, vamos supor se eu criar um método aqui. Primeira coisa, tem um detalhe que ele não está explícito aqui, tá? Nessa minha lista, que falta aqui especificar, por exemplo, o tipo de visibilidade, certo? Nós vamos criar aqui um método privado, ele é um private estático, o tipo de visibilidade dele vai ser privado. Ele vai retornar o que? Nada, vai ser void. E vou chamar esse método de calcular. Aqui eu abro parênteses, é nesse parênteses onde eu vou colocar os meus possíveis parâmetros que eu vou inserir aqui dentro. Eu posso colocar um parâmetro, ele vai retornar void, ele vai retornar um booleano, ele vai retornar um byte, vai retornar um caractere, um decimal, um double, um dynamic, um float, um inteiro, um long ou um próprio objeto, tá? Se eu fosse criar esse método aqui e declarar parâmetros para ele, eu iria colocar os parâmetros aqui dentro. Eu ia colocar os parâmetros aqui. Esse método, no caso aqui, ele não vai ter parâmetro. E as instruções do método, que é o seguinte: as instruções do corpo do método são as linhas de código executadas quando o método é chamado. Elas ficam entre chaves de abertura e fechamento. Tá? Muito simples. Depois que eu escrevi a assinatura do método, eu preciso abrir e fechar chaves. Então o meu método ele está criado. Ele é um método que ele é privado e ele retorna vazio. Ou seja, ele só faz alguma coisa. Tá? Bom, por exemplo, aqui nós temos aqui um cálculo, um programinha que ele faz um cálculo. Eu tenho aqui 3 variáveis. Eu peço para a pessoa entrar com o valor do tipo A. Eu armazeno esse valor aqui dentro da variável A inteiro. Depois peço para essa mesma pessoa inserir um valor do tipo o valor B, que será armazenado aqui dentro da variável B, através do console readline. Se R, ou seja, se o valor de R for maior que 10, ele vai exibir esse valor aqui. Se for maior que 10, ou seja, você só vai ter valor se ele for maior que 10. Aqui eu poderia completar aqui. Vou apagar aqui. E vou copiar essa mensagem, essa linha de código aqui, vou repetir ela aqui e vou apagar aqui. Se ele for menor, se ele não for maior que 10, vai dizer assim: valor menor ou igual a 10. Tá? Bom, até aqui tudo bem. Isso aqui é uma coisa que a gente já fez. Mas para que eu estou fazendo isso? É para o seguinte: se vocês observarem aqui, nós temos aqui no nosso slide, que aqui no início, nós declaramos e chamamos métodos, tá? Declaramos e chamamos método. Agora, nós vamos fazer a chamada desse método. Eu criei esse método aqui, ó.
tá certo? Eu criei esse método aqui. E agora eu vou chamar esse método. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todas essas linhas aqui, daqui para cima. Vou recortar daqui. Vou recortar. E vou jogar aqui dentro. O que aconteceu aqui? Nós temos aqui... Quando o meu programa ele for executado, não sei se vocês lembram, como eu desde o início sempre falo sobre isso. O compilador... ele procura no meu programa, na minha solução, um lugar onde eu tenho um método main, tá? Aqui no caso esse método aqui. Então ele vai executar o método main. O que tiver aqui dentro, ele executa como primeira tarefa, como primeira task. O que acontece agora? Eu criei esse método que não retorna nada, não recebe parâmetro e executa uma quantidade aqui de códigos. O que acontece? O que é um método? Vamos ver o que é um método. Só refresh. Voltando aqui. O método é uma sequência nomeada de instruções. Ou seja, é uma sequência nomeada de instruções que eles seguem nessa direção. Certo? Ele segue de cima para baixo. É uma sequência. Ele não pula a linha. Ele lê essa linha, cria as variáveis, faz a primeira chamada, faz a primeira atribuição, faz a segunda chamada, faz a segunda atribuição, depois ele vem, executa essa equação aqui, depois salta uma linha, console write line sem nada, sem parâmetro aqui, ele salta a linha, ele faz a verificação se o valor de R é maior que 10, se essa instrução aqui ela for verdadeira, conforme vocês já aprenderam no bloco de instrução if. Se for verdadeira, ele executa essa linha, salta por cima e vem aqui para baixo. O que acontece? Esse aqui é uma sequência nomeada de instruções, que é o método. Então, para eu chamar esse método, eu vou aqui dentro, tá? E vou apenas, como que é o nome do método que eu criei aqui? O método calcular. Então, venho calcular. Pronto. Desta feita, o meu método será executado. Só que aqui é interessante eu executar ele. O interessante é eu executar antes do console. Então, calcular. Dessa forma, o meu método ele só vai ser chamado aqui. Depois que ele é chamado, ele vem para cá. Quando ele é chamado, ele vai executar essa sequência de instruções. Ele vai executar essa sequência de instruções aqui. Depois que ele executar essa sequência de instruções, aí que ele volta para cá, certo? Perfeito. Vamos testar agora, testando. Vamos ver se vai estar tudo certinho. Bom, ele está pedindo aqui, ó, entre com o valor A. Eu vou colocar 4. Entre com o valor B. Eu vou colocar 3. Se vocês olharem aqui, ele vai fazer uma verificação para ver se o valor de R aqui, ó, da Enter, ó, valor menor ou igual a 10. Ele é menor, ele não chegou a ser maior que 10. Pressione a tecla para encerrar. O que aconteceu? Ele veio aqui, chamou esse método, que é esse método aqui, ó, certo? Bom, nós vamos finalizar essa aula por aqui e na próxima videoaula nós vamos falar sobre a passagem de parâmetros e os retornos, porque aqui nós temos aqui um retorno vazio, tá? Até a próxima videoaula, fiquem todos com Deus, até mais e tchau.